Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto de hoje. Eu sou o pastor Arthur Benevenuti, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Sorriso, Mato Grosso, na congregação Bom Jesus. Nós hoje vamos refletir nesse segundo domingo de Páscoa a respeito do personagem bíblico que é Tomé. E por isso pegue a sua Bíblia e acompanhe o culto junto com a gente. Paz seja convosco. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Querido Deus, nós te agradecemos porque pelo teu Evangelho tu nos prometes o perdão. Perdoa por isso, querido Deus, os nossos pecados, aqueles que cometemos por meio dos nossos pensamentos, por meio das nossas palavras, ações e omissões. Arrependidos dos nossos pecados, mas desejando o perdão e confiando na tua promessa salvadora, queremos nos comprometer em buscar novos tempos para a tua igreja, para as nossas vidas, como teu povo. Tempo em que a tua graça transborda e com elas o Senhor quer abençoar cada um de nós e por meio de nós, todos aqueles que convivem conosco. Perdoa-nos, Senhor. Obrigado porque o teu Espírito Santo nos faz conduzir até o arrependimento, nos faz confessar os nossos pecados, faz esse arrependimento ser sincero e faz com que a tua palavra garanta a cada um de nós o perdão de todos os pecados por causa da obra de Cristo, o nosso Salvador ressuscitado, em nome de quem nós oramos. Amém. O salmo de hoje é o salmo de número 148, texto que diz: Aleluia! Todos os que estão nos céus louvem o Senhor Deus nas alturas. Louve o Senhor, todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais.
Sol e lua louvem o Senhor, todas as estrelas brilhantes louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens, e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia. O texto do Antigo Testamento, nesse período de Páscoa, é do livro de Atos, na verdade não é do Antigo Testamento, mas nós lemos então Atos 4, de 32 a 37, texto que diz: todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. O texto da epístola de hoje é da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 2, texto que diz: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos e por isso, agora, falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Até aqui as palavras da epístola de hoje. O evangelho de hoje, sobre o qual nós vamos refletir, é de João, capítulo 20, do versículo 19 até o final do capítulo. O texto diz: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus
estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos na mão dele e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Semana depois, estavam os discípulos de Jesus outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou e ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a sua mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Paz seja convosco.
Esses dias eu vi aquele tipo de frase de Twitter e de Facebook que dizia: onde há fé, não há dúvida. Uma frase bem bonita. Mas se a gente for pensar a respeito dela, será que alguém que tem dúvidas não é cristão? Será que cristãos podem ter dúvidas? Será que nós podemos considerar cristão alguém com uma fé vacilante? Existe algo de errado em querer ver para crer? Como aconteceu com Tomé, que é o personagem do Evangelho de hoje? O contexto no qual isso aconteceu e no qual nós estamos é o contexto da ressurreição. Período de Páscoa, comemoração a respeito da ressurreição. E nesse contexto, quando Jesus vive os acontecimentos da Semana Santa e ressuscita no domingo, talvez nós possamos refletir ou pensar a respeito da possibilidade do tamanho da frustração de Jesus. Por exemplo, as mulheres, que talvez sejam as pessoas que ficaram mais fiéis a Jesus, elas também não levaram a sério o que Jesus havia dito sobre a sua ressurreição, quando ele predisse que ele iria ressuscitar, porque elas foram até o túmulo para preparar o corpo de Jesus para continuar morto. Os discípulos, por exemplo, estavam escondidos, envergonhados de ter seguido a Jesus, com medo dos judeus, com medo de ter o mesmo destino de Jesus. Nós temos muita dificuldade de confiar nas pessoas. Nós temos dificuldade com confiança, confiar naquilo que nos disseram. E Tomé, que é um personagem do Evangelho de João, aqui no capítulo 20, é um personagem que costuma personificar justamente essa postura, a postura de desconfiança ou de descrença. Talvez uma pergunta que a gente já deva ter ouvido quando a gente pensa a respeito do que aconteceu naquele momento em que os discípulos estavam reunidos e Tomé não estava com eles, é a pergunta: onde estava Tomé? E normalmente essa pergunta é feita partindo do pressuposto de que o lugar certo de estar era junto com os discípulos, como se os discípulos estivessem, por exemplo, reunidos num culto e Tomé faltou o culto. Mas é importante que a gente olhe para o texto e que a gente lembre daquilo que o texto está nos dizendo. Os discípulos estavam reunidos, sim, mas estavam reunidos com medo dos judeus, de portas trancadas. Talvez a postura de Tomé de sair da casa, do lugar onde os discípulos estavam, e botar a cara na rua, tenha sido uma postura de confiança, uma postura de alguém que quer justamente mostrar a sua fé, não ficando escondido, não ficando com medo como os outros discípulos. Talvez. Mas o que a gente de fato sabe é que Jesus aparece para os discípulos, se mostra ressuscitado e ele então não participa desse momento. O Tomé ouviu o que lhe contaram. Ele não viveu, não vivenciou aquilo que os outros discípulos haviam visto, haviam vivenciado, haviam tocado. Talvez nós possamos também nos perguntar o quanto nós nos identificamos com o Tomé. O Tomé parece aquele que está de fora da situação. Imagine que todos têm uma história em comum para contar e você não estava lá. Todos estavam provavelmente muito empolgados, contando histórias sobre o Jesus ressuscitado. Talvez Maria Madalena, outra Maria, chegaram do túmulo contando histórias a respeito dos detalhes daquele encontro delas. E dizendo para o Tomé: Tomé, Jesus ressuscitou, é verdade, acredita nisso. E aí então a gente vê no relato dos evangelhos Pedro e João indo correndo até o túmulo e vendo muitas coisas e Jesus aparecendo para eles. Aqueles discípulos que também estavam trancados
no relato do nosso evangelho que vem Jesus aparecendo para eles e a gente percebe que todos os discípulos veem Jesus, menos Tomé. Provavelmente o que Tomé ouviu muito essa semana é: Jesus ressuscitou, Tomé. Acredita. Agora, quando Jesus aparece para os discípulos, nessa situação, o que será que esses discípulos esperavam ouvir da boca de Jesus? Certamente palavras de censura. Algo do tipo: camaradas, o que aconteceu com vocês na sexta-feira? Todo mundo sumiu quando eu vi, todo mundo tinha fugido, eu estava lá sozinho. Eu esperava mais de vocês. E Pedro, o que ele esperava ouvir de Jesus depois de negar Jesus publicamente, insistentemente? No entanto, as palavras de Jesus não são palavras de censura, pelo contrário, são palavras de perdão e palavras de proclamação de paz, do resultado da ressurreição. Jesus diz para os discípulos que a paz esteja com vocês. Tanto palavras de reconciliação, quanto palavras de conforto para os discípulos. Mas e Tomé? Tomé não ouviu essas palavras saindo da boca de Jesus. Provavelmente ele ouviu o que os discípulos contaram para ele. Por 8 dias, Tomé deve ter ouvido muitas histórias sobre Jesus, sobre a aparição de Jesus, detalhes sobre aquilo que Jesus falou, detalhes sobre as marcas de Jesus nas mãos, nos pés, a marca da lança. E Tomé foi o único que não viu, foi o único que não tocou. E o resultado disso foi que ele não manteve uma postura de confiança naquilo que disseram para ele, mas uma postura de dúvida, de questionamento. E a nossa tentação é jogar pedras em Tomé, criticar o Tomé, como quando acontece quando alguém recebe um linchamento público nas redes sociais. Mas vocês já pensaram que bem provavelmente ao longo daquela semana todos os discípulos duvidaram? Primeiro, quando Jesus foi preso, foi julgado e foi morto, Jesus já tinha dito que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. E todos os discípulos duvidaram disso. Depois, quando Jesus morre até o momento da sua ressurreição, todos permaneciam na mesma dúvida. E depois que Jesus aparece, o texto vai nos dizer que, nos contar que Jesus apareceu, e vai dizer que ele apareceu uma semana depois, o que nos leva a crer que ele ficou uma semana sem aparecer para os discípulos. É bem possível que durante essa semana eles também começaram a duvidar a respeito da ressurreição de Jesus. Porque no primeiro dia provavelmente eles viveram uma expectativa: Tomé, você precisa acreditar que Jesus de fato ressuscitou. Ele vai aparecer e ele vai te provar que ele ressuscitou. E aí então passa o primeiro dia e eles ficam naquela expectativa que Jesus apareça de novo e Jesus não aparece. E aí então, no segundo dia eles vão dizer: mas Tomé, Jesus logo vai aparecer. E aí então vem o terceiro dia e é provável que no terceiro, quarto, quinto, sexto dia, mesmo os outros discípulos que haviam visto Jesus, que haviam tocado Jesus, começaram a duvidar. A convicção da ressurreição é algo que pode esfriar em nós. E você tem dúvidas? Você tem dúvidas a respeito do seu Deus, da sua salvação? Você crê na ressurreição? É preciso que a gente tenha coragem para confessar que nós temos muito mais dúvidas do que nós gostaríamos de admitir. Cristãos têm dúvidas, sim. O povo de Deus sempre foi e vai continuar sendo um povo cheio de dúvidas e que só tem convicção daquilo que Deus disse e daquilo que Deus fortaleceu na sua fé. Talvez, se nós formos adeptos a teorias da conspiração, nós vamos dizer que parece que o Tomé é sempre deixado de fora.
Talvez o Tomé se sentisse assim. Como diz uma música popular brasileira, que diz: todo mundo sabe de alguma coisa que eu não sei, de um filme que eu não vi, de uma aula que eu faltei. Por mais que eu tente, eu nunca chego no horário, eu perco tudo que eu ponho no armário. Tudo atrapalha o que eu faço, mas para os outros parece tão fácil. A fila que eu escolho vai sempre andar mais devagar. O troco acaba bem na hora em que eu vou pagar. E se eu me distraio o único instante, pode apostar que eu perco o mais importante. Essa é a sensação de alguém que se acha uma vítima daquilo que também é chamado de lei de Murphy. Se uma coisa tem uma chance de dar errado, ela vai dar errado. O Tomé provavelmente tinha como postura e como sentimento: puxa vida, eu também quero viver aquilo que os outros viveram. Eu quero saber daquilo que os outros sabem também. E Jesus então aparece novamente. E agora o Tomé está junto com os outros discípulos. E o que Jesus vai dizer? A gente se pergunta de novo. Será que Jesus, num primeiro momento, vai trazer palavras bonitas e no segundo momento vai trazer uma grande repreensão para Tomé? É importante que a gente lembre que, de novo, as palavras de Jesus são palavras de reconciliação. Ele repete, com Tomé junto, as mesmas palavras que ele tinha dito antes: que a paz esteja com vocês. Eu fui para a cruz e eu morri na cruz para conquistar paz entre vocês e Deus. E eu venho agora trazer essa paz para vocês e para você também, Tomé. E depois de dizer isso, era o coração de Tomé que preocupava Jesus. Mas ao invés de repreensão e de censura, o Tomé vê diante dele a mão do seu Salvador estendida. Olha, Tomé, pode tocar. Toca aqui do meu lado. Creia, Tomé. E Tomé se torna, nesse contexto, um representante de um grupo, daqueles que querem ver para crer. E talvez a gente se pergunte: será que ele não tinha visto o suficiente? Pensa naquilo que Tomé tinha visto durante os 3 anos de ministério que ele esteve junto com Jesus. O Tomé viu Jesus curando pessoas. Tomé viu Jesus acalmando tempestade. Tomé viu Jesus devolvendo a orelha do soldado. Quando Pedro cortou a orelha do soldado, no momento em que Jesus foi preso, e naquele momento ali ele está dizendo: eu continuo sendo Deus, meus discípulos. Não esqueçam disso. Eu vou ser preso agora, eu vou ser condenado e eu vou ser morto, mas eu continuo sendo Deus. Tomé viu isso. Tomé viu Jesus ressuscitando gente. Tomé viu Jesus expulsando demônios. E se a gente pensa nisso tudo, a gente vai pensar: como é que Tomé não creu que Jesus ressuscitaria? Como é que ele duvidou? Será que o que ele viu não foi suficiente? E essa é uma questão importante. Quando o nosso critério, o critério para a nossa fé, é a gente vivenciar alguma coisa, é a gente ver, é a gente tocar, nunca vai ser o suficiente. A questão é que o critério da fé cristã não pode ser esse. Precisa ser um critério diferente. Não o critério de alguém que precisa ver para crer. Pensem, todos os discípulos haviam visto e tocado no Jesus ressuscitado. Tomé era a exceção. Tocar, ver Jesus ressuscitado era a regra. No entanto, Tomé foi a exceção, aquele que não viu Jesus, aquele que não tocou em Jesus, só que essa exceção virou regra. Por isso que Jesus dedica tempo e paciência para o Tomé, porque ele sabe que a maior parte do povo de Deus na história do mundo não vai ver e tocar no Jesus ressuscitado. Por isso Jesus está aqui colocando diante de nós um novo critério. O critério não deve ser
que a gente precisa ver ou encostar para crer. Mas então qual é o critério? O critério é: creia nas testemunhas certas. O que é de errado em querer ver para crer? Hoje existem muitos cristãos que querem ver para crer. Eu quero ver milagres acontecendo. Eu quero ver a vida de pessoas sendo transformadas, pessoas deixando a bebida, as drogas, para que então eu possa crer. No entanto, ver não pode ser o critério para que o cristão venha a crer. O critério certo é que o cristão precisa dar crédito às testemunhas certas, aquelas que têm o seu registro, que registraram o seu testemunho na palavra de Deus. Por isso, podemos considerar cristãos aqueles que têm uma fé vacilante? Claro que sim, porque apesar das dúvidas, essas pessoas, mesmo de fé vacilante, creem nas testemunhas que apontaram para a mensagem certa. A mensagem do Cristo que foi enviado para morrer, para perdoar os nossos pecados e que ressuscitou. Tomé não pôde criar a sua própria fé, assim como eu não posso fazer, assim como você também não pode fazer. E por isso, o que pode acabar com as minhas dúvidas, Deus pode acabar. A ação do Espírito Santo pode diminuir as minhas dúvidas por meio da leitura bíblica, do meu contato com a palavra de Deus, por meio de devoções, por meio de estudo bíblico, por meio de presença nos cultos ou audiência nos cultos. Isso pode diminuir as dúvidas a respeito da minha fé, da minha salvação, do perdão dos pecados aplicado a mim. Tomé não pôde criar a própria fé. Jesus precisou vir até ele e mostrar que ele foi ressuscitado. Ele é aquele quem nos transforma de descrentes em crentes, de condenados a salvo, perdoado. E assim como ele transformou o Tomé cheio de dúvidas em um Tomé que confessa, faz uma confissão tão bonita como a que ele faz, dizendo: meu Deus, meu Senhor. Dizendo: Jesus é Deus, Ele é meu Deus e Ele é meu Senhor, Yahweh, o Senhor que é o meu pastor e nada me faltará, lá no Salmo 23. Assim Ele faz conosco. Quando Ele vem a nós na sua palavra, quando Ele vem a nós no nosso batismo, assim Ele faz quando nós participamos da ceia. Ele nos transforma de descrentes em crentes, de pessoas que estão dando passos em direção à descrença, a pessoas que confessam junto com Tomé: meu Senhor e meu Deus. Por isso hoje, Jesus vem a ti. Jesus hoje, na palavra, se mostra ressuscitado. Mostra a ti as suas mãos, mostra a ti o seu lado. E Jesus faz, e Jesus diz o mesmo para ti, que ele disse a Tomé, que ele fez para Tomé. A mensagem da reconciliação é para nós também, ainda hoje. É verdade que o pecado faz com que nós esperemos condenação de Deus. Nós esperamos que Ele se separe de nós. No entanto, Jesus nos oferece o perdão por meio da sua obra na cruz e por meio da sua reconciliação. Ele se coloca diante de nós dizendo: pode encostar. Veja, não descreia, creia em mim. E Ele nos leva à confissão, uma bonita confissão, como a confissão de Tomé. Diante dele, por isso confessamos: meu Senhor e meu Deus. Amém. No texto de Atos, no capítulo 4, Lucas, que escreveu o livro de Atos, nos conta que na comunidade cristã ninguém enxergava os seus bens e o seu dinheiro como se fosse apenas seu, mas entendiam tudo aquilo que Deus tinha dado a eles como uma bênção de Deus para ser usado com sabedoria a favor dos outros, não só a favor de si mesmo. Assim,
Deus quer que o seu povo pense e assim Deus quer que o seu povo olhe para os seus bens materiais. Assim também nós olhamos para os nossos bens materiais e olhando para aquilo que Deus tem nos dado, nós vamos refletir sobre a nossa oferta, sobre o nosso ofertar. Aqueles que se preparam para ofertar, aqueles que são membros da nossa congregação, são convidados a continuarem sendo fiéis nas suas ofertas, por meio das ofertas via transferência ou ofertas trazidas aqui na secretaria da nossa congregação. Paz seja convosco. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Te ser. agradeço, meu Senhor. Meu Te ser. agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amado Deus e Pai, a maravilhosa notícia da ressurreição do Teu Filho é motivo para que nós Te louvemos eternamente. Nós fomos feitos Teus filhos por graça, nos regozijamos em nosso Senhor agora ressuscitado. Pela Sua ressurreição, o Senhor nos assegurou a vitória sobre o inferno, sobre a morte, sobre o pecado. Cada minuto, por isso, das nossas vidas não é tempo suficiente para que nós Te agradeçamos de forma adequada. Confessamos que as nossas vidas nem sempre refletem a certeza e a alegria que o Senhor nos deu pela ressurreição do Teu Filho. Também estamos sujeitos a cair na tentação de duvidar, como fez Tomé, procurando evidências tangíveis para que a nossa fé se apegue a essas evidências. Tantas vezes falhamos em deixar que outras pessoas vejam que cremos em Jesus Cristo, Teu Filho, o vitorioso e único Salvador do mundo. Ajuda-nos, Senhor, para testemunharmos em palavras e vida este grande acontecimento da salvação que Jesus conquistou para nós na Páscoa. Senhor Jesus Cristo, pedimos que a Tua paz permaneça em nós, assim como a deste aos Teus discípulos, assim como deste aos Teus seguidores a missão e a capacidade de falar, de testemunhar a Teu respeito. Da mesma forma, guia-nos para que possamos falar e testemunhar a nossa fé às pessoas que necessitam Te conhecer como Salvador. Espírito Santo, Espírito do Deus vivo, torna a Tua presença permanente em cada um de nós, na igreja, no nosso país, atuando de forma poderosa através da pregação da Tua palavra, que a Tua igreja mantenha bem alto a luz do Evangelho.
Abençoa também os nossos esforços e leva os corações de muitos a crerem em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Gracioso Deus, queremos colocar as nossas famílias, a nossa cidade, nosso estado, nosso país e as suas autoridades nas tuas mãos. Esteja especialmente com as pessoas que atuam na área da saúde, as pessoas que atuam e que podem atuar para que os estragos desse vírus possam ser diminuídos e que o Senhor possa, se assim for da tua vontade, trazer um fim a todo o sofrimento trazido por causa desse vírus. Cuida de cada uma das pessoas de quem nós nos lembramos nesse momento e a quem nós colocamos nas tuas mãos. Abençoa de maneira especial aqueles que sofrem por qualquer motivo. Alivia cada um deles com a tua bondade, com a tua presença, com o teu socorro. Anima-os para que possam te seguir, mesmo em meio a problemas e dificuldades e sofrimentos. Abençoa o nosso país com a paz e ajuda-nos a vivermos em harmonia com a tua vontade. Oramos por Cristo, o nosso Salvador ressurreto. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para ti com amor e te dê a paz. Amém. Chegamos assim ao final do nosso culto de hoje, agradecendo muito a sua audiência, que você acompanhou e escutou, não é? Assistiu esse vídeo até aqui, esse culto, não é? Então, nós incentivamos que você possa curtir, compartilhar esse vídeo, comentar, para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas também por meio de vocês. Agradecemos a sua audiência, agradecemos aqueles que vão assistir também esse culto depois e a todos aqueles que contribuíram para que a gente pudesse gravar e colocar esse material no ar. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Paz seja convosco.